Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Kennedy Mitomari, é isso mesmo? Isso. É coach, faz a preparação física para atletas de Ironman, de meio Ironman, de corrida. Conta pra gente, Kennedy, a gente vai contar um pouco da corrida, acontece aqui em Maceió, a Maceió tem um pouco de vocação para isso, né? Com praias, Demais. com espaço. Como se começa a praticar um esporte que chegue a um desafio como esse? Bem, na realidade, os praticantes do triatlo, a grande maioria já saem ou do ciclismo, ou da corrida, ou da natação, né? Eles já praticam algum tipo de esporte e como um desafio maior, eles resolvem acrescentar mais uma atividade ou duas nisso aí e se lançar esse desafio. Outros, a minoria, também acabam observando um evento como esse que a gente vai ter aqui e enchem os olhos porque é muito emocionante. Quem puder ir assistir lá domingo a gente vai ter, né, o meio Iron aqui em Maceió. E eles enchem os olhos com aquilo, vê a dedicação, vê o esforço e dizem, eu quero fazer essa prática de atividade física, e assim eles começam a fazer atividade. Uma dedicação como essa, a gente sempre pega um ponto de partida, então como é muito variado, começando pelo sedentarismo. Do sedentarismo a uma prática de um triatlon, a ponto de poder competir, não de competir de uma forma profissional, mas de competir de uma forma digna, digamos assim. Sim. Leva quanto tempo? Normalmente a gente faz um trabalho de base, começando pelas distâncias menores do triatlo, tá? Então, que é o sprint, o triatlo olímpico e depois as provas de longa distância, como o meio Iron, que é o 70.3, ou o Ironman, né? Então, quando ele começa, com 3 meses mais ou menos, ele está pronto para fazer um sprint, tá? Começar na categoria de base do triatlo. Mas se você quer chegar a um Ironman, você precisa treinar pelo menos 1 ano para estar aí sem ter grandes riscos de lesão, né? Sem estar se machucando. Isso deve ser acompanhado? Isso deve ser acompanhado, tá? Isso deve ser acompanhado. Por quem? Primeiro, você tem que procurar um profissional, um educador físico que faça as planilhas de treinamento, tá? Certo. Porque você vai englobar 3 atividades, né? Procurar um bom nutricionista e fazer uma bateria de exames antes, tá? Exames médicos para ver como é que está a sua saúde, fazer check-up geral, para a partir daí começar a fazer esse tipo de atividade, né? E o porquê é importante que você consiga, vamos dizer assim, ter um bom resultado. Um bom resultado não é você fazer um grande tempo, mas é que você perdure no esporte e leve isso como qualidade de vida, né? Uma coisa saudável. Então, para você unir essas 3 práticas, você tem que sabê-las dividi-la bem durante o seu dia. Se você não conseguir fazer isso, você vai acabar ficando muito cansado, muito exausto e isso não gera saúde, né? Começa sempre pela caminhada? Depois corrida? Depois o resto? Normalmente, se você for sedentário e nunca tiver feito nada, vai começar com caminhada, corrida, ciclismo, natação. Isso. Né? Mas se você já tem alguma dessas práticas, uma você já vai estar fazendo e vai adicionar as outras práticas, né? Como é que faz o triatleta aqui de Alagoas para conseguir treinar a natação, treinar o ciclismo e também essa corrida? Tá, então vamos lá. Hoje a gente tem um apoio, tá? A gente, infelizmente, com o fatídico acidente que aconteceu com um triatleta há 3 anos atrás, que foi o falecimento do Álvaro. Hoje a gente tem o espaço Álvaro Vasconcelos, Na tá? Ponta Verde. Lá na Ponta Verde, que é um espaço fechado, que ele abre das 4h30 às 6h30 da manhã, para a prática do ciclismo. Então, os atletas que estão iniciando, né, a gente procura sempre indicar para que eles fiquem fazendo treinamento de ciclismo ali, para aprender a técnica, né, para desenvolver um pouco das habilidades técnicas, então eles começam ali. Natação, a gente tem um mar também muito favorável, ali na Ponta Verde, né? Então, o que é que a gente indica? Alguns dias eles nadam nas piscinas dos clubes, das academias, né? E outros dias nadam no mar. E a corrida, a gente tem toda essa orla aí maravilhosa para a gente poder correr, né? Qual a diferença de nadar na piscina para nadar no mar? Bem, na realidade,
para nadar no mar, a técnica é um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, nadadores de maratonas aquáticas, eles não treinam quase nada no mar, tá? Eles nadam 90% do tempo, eles treinam na piscina, né? Então, por isso que assim, a gente faz alguns treinos durante a semana no mar, mas é mais a entrada do atleta no mar, é só a convivência dele, de às vezes ele tem medo e tal, e a gente tem que lançá-lo lá ao mar, né? Por que essa escolha, 90% na piscina? Porque na piscina você consegue trabalhar melhor a técnica, as intensidades, tem um técnico na borda te orientando. No mar, na hora que você entrar lá, você não vai ter muita orientação, a não ser que você tenha um técnico individual que vá num stand-up ou num caiaque te orientando. Isso é muito difícil. Entendi. Né? Quando se fala no meio Ironman, você tem que distância de cada um? Pronto, vamos lá. Meio Ironman, tá? Sim. A gente tem 1.900 metros nadando, certo. 90 quilômetros pedalando e 21 quilômetros correndo. Assim, olhando números assim, não parece muito alto? Parece bem alto e é alto, tá? É uma atividade de endurance, né? Que os atletas vão durar aí em torno de 4 a 8 horas para fazer essa prova, certo? Então, é um número alto, mas com o treinamento correto, acaba sendo algo prazeroso, né? Isso porque é um meio. Exato. O inteiro, no caso, o dobro. Você daria algo em torno de 3,8 de natação, 180 de corrida, de bike, pedalando, isso. E 42. Exatamente. Olha, se alguém me falasse que eu ia fazer uma maratona de 42, eu ia dizer que o cara da maratona morreu quando acabou. As pessoas se espantam bastante quando veem a gente treinando. E hoje Maceió está com um grande celeiro de atletas, né, para esse tipo de esporte. Sim. A prática vem aumentando bastante. A gente está tendo essa competição aqui, essa é uma competição internacional, tá? Nós temos 1.000 e tantos atletas aqui, 140 e alguma coisa são daqui de Maceió, do estado, os outros 900 são de fora. Para vocês terem ideia, noção da quantidade de gente que está vindo para nós. Eu acho que é bem relevante você tem 140 pessoas capazes. Demais. Olha, eu hoje pela manhã, eu estava vendo as lembranças do Facebook lá, há 4 anos, quando eu comecei a fazer triatlon, tá? Quando eu comecei a fazer triatlon aqui tinha na faixa de 20 triatletas. Tá? Então, de 4 anos para cá, a gente vê o quanto o esporte cresceu, enquanto o esporte se difundiu, hoje a gente tem em média de 300 triatletas aqui em Maceió. 300 triatletas? Isso. Mas são 300 pessoas capazes de completar um percurso como esse, de 1.900 metros de natação, sim. 90 de quilômetros e 21 de... Sim, todo mundo é capaz de fazer algo desse tipo. Mas eles chegam arrastando, não? Não chegam arrastando, não. Eles treinam bastante, cada um vai chegar no seu tempo, né? Certo. Você falou de 4 a 8 horas. Exatamente. Os atletas de ponta que estão vindo aí... Passou de 8 horas, o pessoal da organização vai embora para casa. Não, eles esperam, mas você é desclassificado, tá? Porque existe uma quantidade de tempo para você fazer isso, né? Então, eles prezam pela organização da cidade e tudo, então existe um tempo limite, né? Se esse volume de 70,3 milhas, não é isso? Isso. Você leva de 4 a 8 horas, pode-se dizer que o Ironman completo, certo, leve até mais do que 16. Leva 16 horas. O tempo mínimo, hoje o recorde mundial está em 7 horas e 40 e alguma coisa. Para o recorde mundial da distância Ironman. O recorde mundial está em 7 horas. 7 horas e 40 e alguma coisa. Tá? E a média? A média é de 11 horas a 13 horas. De 11 a 13 horas é a grande maioria, é a massa. Né? A massa de uma distância full, pelos dados, são de 11 a 13 Podemos horas. dizer que, num caso desse, até para profissionais ou para pessoas que treinam há anos, há uma incidência grande de desistência por uma questão de estafa, por uma questão de ser pesado mesmo? De desistência do esporte não, ou na competição? Da prova. Da prova.
Tá, sempre existe, não é um número grande não, porque quando você embarca em uma atividade física como essa, você vai muito bem preparado para lá, né? Porque Mas não, você vai muito né, no limite, não vai? Exato, Kennedy? não chega, a gente não chama limite, tá? Por quê? Porque quando você está treinando, como eu falei antes, por exemplo, você fazer um treinamento desse, você vai levar um ano. Então, em um ano, você aprende muita coisa. Você sabe que você não pode ir tanto no seu... Aprende a consciência corporal. Exatamente. Você tem consciência que, hora nenhuma, você vai estar muito ofegante, você vai estar se desgastando demais, você vai sempre ali no seu ritmo. Você já fez um Ironman? Tá, já fiz 4 Ironmans. 4 Ironmans. 4. Para manter isso, você é um educador físico, não é isso? Isso. Para manter isso, sem viver disso, é possível você ser um advogado, um arquiteto, um Sim. engenheiro e correr um Ironman? Sim, é mais do que possível. Na realidade, eu sou treinador, hoje eu tenho Mas na você faixa... não treina 12 horas por dia. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Na realidade, quanto mais você treina, você vai vendo que o seu corpo fica mais treinado e você precisa até de um pouco menos de treinamento para não ficar tão cansado. Tá? Então, hoje eu tenho uma assessoria aqui que eu presto serviço na faixa de 40 a 50 atletas. Certo. Tá? E todos eles são médicos, advogados, contadores. E precisam treinar quantas horas por dia? Então, esse pessoal treina em média de 2 a 3 horas por dia. E o que faz uma pessoa que treina de 2 a 3 horas por dia conseguir fazer 16? Ou melhor, fazer 12, né? Pelo Isso. menos. Na verdade, você tem um acúmulo de treinamento, tá? Não significa que porque você vai fazer uma prova de 12 horas, você tem que ficar treinando 12 horas todos os dias. Você tem que fracionar o treinamento e fazer com que esse atleta adquira uma carga genética de endurance, a gente chama de endurance. O esporte de longa duração é um esporte de endurance. Por exemplo, o maratonista, tá? Ele não fica treinando 3 horas todo dia, entendeu? Ele treina 1 hora por dia, entendeu? Treina outra hora de técnica, mas ele não fica fazendo aquelas distâncias, Entendeu? tá? Ele Entendeu? chega a fazer em algum momento. Ele chega a fazer perto, ele não chega a fazer, por exemplo, a corrida é uma coisa que machuca muito, tá? Se você correr sem muita orientação, aí ela acaba te machucando muito, Certo. tá? Então, por exemplo, eu nunca passei, nunca prescrevi para nenhum triatleta meu, nem nos meus treinamentos, fazer uma maratona durante o treinamento, tá? Por exemplo, se você está treinando para o Ironman, você vai ter que correr 42 quilômetros depois de 180 quilômetros de ciclismo e 3.800 nadando. Mas durante a preparação, no máximo chega a correr 30 quilômetros, tá? Certo. E 2 ou 3 vezes, isso são as minhas periodizações. E isso daí você, depois dos 30, você parou, não vai fazer a corrida ou a natação, ou vai? Não. O dia é para corrida. O dia, na realidade, às vezes tem um ciclismo antes, mas menor. Por exemplo, a gente chama esses treinos mais longos, a gente sempre faz no final de semana. A gente costuma falar no meio, na linguagem, né, do esporte, tanto na corrida, quanto do triatlo, quanto do ciclismo, a gente costuma falar que no final de semana vai ter o longão, que são os treinos mais longos. Certo. Tá? Então, por exemplo, normalmente a gente pedala no sábado, tá? Então, se durante a semana a gente pedala normalmente 2 horas, vamos dizer, terça e quinta a gente pedala 2 horas, no sábado a gente pedala 4, 5 horas. O corpo é algo semelhante, eu vou deixar essa pergunta inclusive para o próximo bloco. O corpo é semelhante a um carro, no sentido de, tipo, quando você já começa a correr bem numa marcha, ele já te pede para você avançar? É a pergunta que vai ficar para o próximo bloco, a gente vai para o intervalo. Eu volto já, eu estou aqui com o Kennedy Mitomari, que é um coach. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Kennedy Mitomari, ele é coach da Pix Brasil. Estamos aqui falando do meio Ironman e também do Ironman. Nesta preparação eu deixei uma provocação para o Kennedy no bloco anterior, perguntando se o corpo correspondia ou funcionava semelhante a um carro, que quando você chega em determinada velocidade ele já pede para que você mude a marcha. Kennedy, corpo é assim? Na realidade, o corpo é melhor do que um carro. Nosso corpo é uma máquina que ela consegue se transformar,
tá? Então, a partir do momento que você compra o carro que ele tem um motor 1.0, ele nunca vai poder chegar a ser 2.0. O corpo da gente é uma máquina e quanto mais a gente treina, melhor treinado ele fica. Então, a partir do momento que eu sou um carro, tem um motor aqui dentro de mim 1.0, se eu for estimulando esse motor, ele pode virar um 2.0. Então, o corpo da gente, na realidade, ele vai se adequando a tudo que a gente faz, tá? Então, isso é um processo natural, até como quando você é criança, você nasce, não anda, você vai engatear, vai andar e depois vai correr. O corpo da gente, se treinado, ele é capaz de fazer coisas inimagináveis. Mas na hora de mudar, principalmente você como coach, você sente, exemplo, você está fazendo 2 km, você já é capaz de fazer 3? Sim. Ou você força e o corpo vai? Isso aí vai de acordo com o ritmo de cada pessoa. Cada pessoa tem um ritmo, tá? Então, algumas pessoas elas demoram um pouco mais para pegar um ritmo, vamos dizer, eu acho que quando você quis perguntar é um ritmo de cruzeiro, por exemplo. Sim. Você começa a correr, daqui a pouco você entra num estado confortável e o corpo vai embora. Isso, né? Isso. Então, cada pessoa, a gente chama isso de ritmo de cruzeiro, até na hora da prova, a gente pede para o pessoal, ó, quando começar a correr, quando começar a pedalar, procura adquirir fazer sem forçar, né? Exatamente. Começa a adquirir um bom ritmo, veja um equilíbrio para ter um ritmo de cruzeiro e vai embora. Então, isso na realidade é uma coisa de cada pessoa, entendeu? De acordo com cada pessoa, tem um avanço mais rápido, outros mais tardios, mas todos conseguem avançar, sim. Quando se pensa, é possível fazer um meio Ironman ou um Ironman completo sem treinar todo dia? Sim, sem treinar todo dia, tá? É por isso que a importância de você procurar um profissional qualificado para estar distribuindo essas cargas, tá? Então, não é o fato de você treinar todo dia que vai te levar a chegar ao final da prova. É o fato de você treinar adequadamente, tá? Como eu falei aqui antes, a gente tem atletas, por exemplo, tem atletas médicos que dão plantão de 24 horas. Naquele dia ele não pode treinar, então a gente faz uma adequação no treinamento para que ele possa treinar, tá? Então não é necessário treinar todo dia. Quanto é importante o descanso? O descanso é 50% do treinamento é o descanso. É a capacidade que o seu corpo vai ter de se regenerar, tá? Então você dá um estímulo ao corpo, ele vai responder aquele estímulo e no dia seguinte ou então horas seguintes você pode dar outro estímulo, tá? Então a importância mais uma vez do técnico é exatamente para isso, tá sabendo dosar a quantidade de treinamento, de atividade que você vai estar podendo fazer durante o dia. Quando se pensa nesse descanso, claro que a gente pensa no sono. Existe uma quantidade de sono mínima para treinar? Vê só. Exemplo, você falou do médico. Então, um médico que pegou um plantão de 24 horas, chegou em casa e percebeu que, ele chegou, não sei se existe essa possibilidade de horário, mas chegou meia-noite. Ele pode acordar às 4 para ir treinar? Eu tenho alunos que saem do hospital e vai direto treinar. Isso é bom? Para ele, sim. Porque, vamos dizer, isso ali ele tá colocando para fora o estresse que ele teve durante, por exemplo, um plantão carregado. Vamos dizer que ele pega um plantão, normalmente que acontece, ele pega um plantão de 7 da manhã às 7 da manhã no outro dia. Isso. Então, muitas vezes, ele, por conta do resto da rotina de vida dele, ele não vai conseguir chegar em casa e dormir às 7 da manhã. Tá? Então, normalmente, muitos fazem o quê? Tomam um bom café e tal, e vão nadar, por exemplo, né? Uma natação leve, ou então vão fazer 40 minutinhos de corrida, leve também, só para descarregar o estresse que ele teve no trabalho e depois ele vai fazer as outras coisas, vai dormir, mas na realidade, na hora que ele fez a atividade física, ele relaxou já da carga que ele veio de trabalho. Então, às vezes ajuda, mas depois tem que compensar no sono. Sim, exato. Então, aí depois tem uma boa alimentação, um bom sono. Era a próxima pergunta. Qual a importância da alimentação? Exatamente. Posso treinar 3, 4 horas por dia e lascar bacon no café da manhã? Não deve. Nunca deve, né?
apesar de queimar tanta caloria, né? Na realidade existe, a gente sabe hoje, os alimentos que trazem malefícios, né? Para o ser humano, como muita gordura, né? Vai aumentar colesterol e tal, então a gente Mas você procura não já ter... queima isso? Tá, mas existem, essa parte é muito da nutrição, né? Certo. Então, Mas, por exemplo, você é capaz de dizer bem assim, olha, você está treinando bem, mas não está se alimentando direito? Você sente isso como coach? Sim, muitas vezes a gente sente. Muitas vezes a gente sente, porque às vezes o atleta ele quer emagrecer muito rápido, tá? Então aí ele começa a fazer dietas com baixa quantidade de vitamina, de carboidrato, de proteína, então você vê ele começando a ficar sem energia, abatido. Então a primeira coisa que a gente também Já pede... não tem gás, né? Já não tem gás, exatamente. Eu passo um treino, ele não responde no treino. Passo outro treino, ele não responde. Então eu vou investigar. Está dormindo bem? Tô. Né? Tá com a vida normal? Tô. E a alimentação? Estou fazendo isso, isso, aquilo. Não tá. Então vamos procurar um nutricionista para procurar É um balancear trabalho isso muito aí. profissional, né? É um trabalho multidisciplinar, tá? E, na realidade, muito profissional, né? Do educador físico Você e do tem um educador nutricionista. físico, você tem uma nutricionista, você tem um Isso. médico, cardiologista, Sim, médico cardiologista, médico do esporte, para estar fazendo tudo isso. fisiologia, fisiatria, tem isso também não? Tem, na realidade, engloba tudo. Depende do nível de atleta que você vai querer ser, Certo. tá? Então, eu tenho atletas que tem desde o fisioterapeuta, do massagista, do endocrinologista, do nutricionista, do treinador. Então, existe uma equipe multidisciplinar, Certo. tá? E também existe atletas que só tem o técnico e o nutricionista. Tá? Então, isso aí vai de acordo com cada atleta de onde ele quer chegar, né? Porque a gente tem um atleta que vai fazer 4 horas, que está ali para ganhar a prova, e tem um atleta também que vai apenas se desafiar e concluir a prova. Você falou que a corrida machuca bastante. O que é que faz a corrida machucar bastante e quais os limites para isso, por exemplo, de trabalho? Então, vamos lá. Por que a corrida das 3 modalidades é a que machuca mais? Porque ela tem impacto direto com o solo. Certo. Né? Você está correndo e você está tendo impacto direto com o solo. Então, se você anda, se você caminha, você tem, vamos dizer, 50, vamos chutar um número, tá? 50 de impacto. A partir do momento que você comece a correr, você já tem 70. Se você correr mais rápido, você tem 80. Se você correr mais rápido ainda, você tem 90. E mais rápido ainda, você vai ter 100. Então, cada nível desse é impacto que você está tendo com o solo. É a ação da gravidade agindo sobre você, vezes a velocidade que você está correndo. Tá? Então, isso aí, se não for bem distribuído, acaba lhe gerando lesões. Impedindo e atrapalhando, inclusive, seu progresso. Exatamente. E aí, o que acontece? O atleta vai, como a gente diz na gira, vai para o estaleiro, vai ter que parar, vai ter que fazer fisioterapia, tomar remédio, e não é isso que a gente quer. Então, por isso que é importante você ir gradativamente, sem estar exagerando demais, tanto no volume, quando a gente fala volume, é nas distâncias, quanto na intensidade, né? No ritmo da corrida. Quando a gente fala isso em projetos, tem muitas vezes a ajuda de tecnologia, principalmente aplicativa, essas coisas. O quanto é importante confiar na tecnologia e, ao mesmo tempo, não deixar de lado uma assessoria esportiva. Sim, vamos lá. Hoje a gente vê, a gente pode procurar, o mundo está totalmente globalizado, né? Então a gente tem todo tipo de informação. Vai ali na internet, tem uma planilha de treinamento. Isso. Vai na revista, tem uma planilha de treinamento. Né? Algumas assessorias vendem planilha de treinamento, tá? Particularmente, eu não sou muito a favor desse tipo de conduta, porque não é uma coisa individual para cada indivíduo, tá? Então, por exemplo, você vai lá na revista tal, aí tem uma planilha de treinamento de 10 quilômetros que vai durar 3 meses, Certo. tá? Então, existe uma evolução lá na planilha. Teoricamente, se você seguir aquela evoluçãozinha bonitinha, correndo todos os dias, sem faltar, sem exagerar na intensidade, né, distribuindo bem os treinos, não vai te ocorrer nada, tá?
Mas o que é que acontece? Aí a planilha passa assim, corra 2 quilômetros, tá? E aí você corre 2 quilômetros hoje, aí amanhã ela vai pedir para você correr 3, aí você não vai no 3. Aí quando for depois de amanhã ela vai pedir para você correr 5, aí você vai no 5. Então você já queimou o 3, tá? E quando for mais na frente, ela vai pedir para você correr 7, aí você não vai correr o 7. Aí quando for mais na frente, ela vai pedir para você correr 12. Aí você queimou o 7 e pulou para 12. Aí geram as lesões, tá? Então, a partir do momento que você tem um treinador, tá? Se você deixar de cumprir alguma dessas corridas, o treinador vai retificar lá tudo que tem lá na frente e te orientar melhor para você não sair do 2 para o 5, do 5 para o 12. Tá? Então existe um caminho. Muitas vezes é necessário até voltar um pouco. Exatamente, existe um caminho. Então a gente vê às vezes planilhas de 3 meses. Tá? É muito comum hoje você ver planilhas de 3 meses. Como é que eu vou saber como é que você vai estar daqui a 3 meses? Tá? Então a gente procura ter um cuidado de passar planilha semanalmente. Eu passo planilha semanalmente. Por quê? Porque eu vou acompanhando o desenvolvimento do atleta, né? O atleta vai treinando, a gente tem um aplicativo que ele baixa o treino e tudo que ele fez eu tenho acesso. Então, com todo cuidado, eu vou lá, olho, ele cumpriu o objetivo do treino. Muitas vezes não cumpriu, liga para o atleta, o que foi que houve? Né? Tenho contato com ele, tal, vamos ver e vamos ajustando aquilo ali. Entendo. Tá? Falamos também que é importante ter um grupo. O quanto o grupo ajuda a você crescer num triatlon ou a fazer uma prova de Ironman? Exato. Apesar de ser um esporte individual, né? Mas o grupo é extremamente importante porque a gente, um começa a motivar o outro, um serve de espelho para o outro, né? Acaba se tornando uma grande família, uma irmandade, que a gente acaba convivendo todos os dias da semana, às vezes até as esposas ou os maridos brincam bastante. Rapaz, vocês passam mais tempo com vocês aí do que com a gente em casa. Tá? Então, realmente viram uma família ali, um dando força ao outro, vão apoiando e acaba se tornando, vamos dizer assim, tem atletas que viviam, tinham outros ciclos de amizades e os amigos antigos falam, agora você só liga para aquele fulano de tal. Kennedy, tem provas, a Maceió é uma cidade com muitas provas de corrida, de Ironman, de triatlon. Você que é coach da Pix Brasil, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que não fazem triatlon ou obviamente não participam dessas provas. Fizesse esse convite para que as pessoas praticassem esses esportes. Vamos lá. Esse esporte é um esporte fantástico, tá? Primeira coisa, a primeira mudança que qualquer pessoa começa a sentir é que a família participa. Então os filhos começam a ver, a esposa ou o marido começam a sentir a dedicação que o atleta começa a ter com a atividade física e aquilo ali começa a tomar uma amplitude dentro de casa que a gente acaba dizendo que quem faz triatlo não faz só, faz com a família, tá? Então a população de modo geral, tá? Sintam-se convidados a participar, tá? A gente tem várias assessorias aqui na praia, todas as assessorias estão postadas ali na praia, na Ponta Verde, Pajuçara, tá? A gente normalmente abre às 4h30 da manhã, 5 da manhã, até às 8 da manhã, algumas abrem à tarde, procurem profissionais e venham participar desse esporte maravilhoso. Domingo agora a gente vai ter o meio Ironman aqui, isso é um evento mundial. Os holofotes do mundo inteiro vão estar voltados para o triatlon aqui em Maceió e vai ser uma linda festa. O motorista, tenha calma, tenha paciência, tá? Ali em cima de uma bicicleta tem um pai de família, né? Uma mãe de família, tem um filho, tem um irmão, né? Então pedimos paciência ao pessoal no trânsito que respeite o ciclista. Pois bem, eu estou aqui com o Kennedy, o programa segue, mas eu agradeço bastante por essas orientações. Obrigado. De volta já.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu agora tenho aqui o Roberval Freitas, ele é vice-presidente do Lar São Domingos. Muito obrigado, viu, Roberval? A gente tem visto 98 anos de um projeto tão importante. Conta pra gente como é conduzir esse projeto. Boa tarde. Nós é que agradecemos a oportunidade. A instituição Lar São Domingos é uma casa, uma instituição que visa a inclusão das crianças carentes, daquele entorno onde ela fica situado. Casa esta que completou ontem, 3 de agosto, 98 anos de atividades ininterruptas. Nunca o Lar São Domingos teve as suas atividades interrompidas. O Lar São Domingos foi uma instituição doada por João Lício e Noemi Lício, casal, dono daquele casarão, daquela região ali todinha. E eles, muito preocupados com o social, deixaram em testamento que essa casa ficaria para esse trabalho social maravilhoso. Maravilhoso. E deu isso em nome de uma instituição. Instituição, que começou como Orfanato São Domingos. Ao longo desses anos, as orientações foram recebidas, foi mudado para Lar São Domingos, mas no início era Orfanato São Domingos. Então, no início, era um lugar para abrigar crianças sem pais? Sem pais, exatamente. Hoje ainda mantém essa forma? Não, hoje não. Hoje, inclusive, nós não temos hoje internato lá na nossa instituição. Nós recebemos as crianças, 7 horas da manhã, eles tomam um café, tem aulas de reforço, porque nós não somos uma escola, oferecemos aula de reforço, oferecemos atividades esportivas, artes, aí tem um almoço, eles vão para atividades mais diversas, às 3 horas tem um lanche, e aí eles retornam aos seus lares. Ou seja, muito antes de governo federal, governo estadual criar um segundo tempo nas escolas, nós já praticamos. É verdade, nós já praticamos. E o quanto é importante isso? Muito importante, muito importante. É gratificante a gente, estando lá no Lar São Domingos, de vez em quando aparece um jovem, diz, olha, já fui aluno daqui, já passei por aqui, já convivi aqui nessa casa. Isso é uma satisfação muito grande. E eles realizados, bem encaminhados na vida, conduzindo sua vida como cidadão digno. Isso é maravilhoso. É gratificante. Que atividades o jovem lá pode fazer? Os jovens, eles têm aulas de reforço, sim, acadêmicas, e tem também a parte esportiva. Então, eles têm karatê, tem kung fu, tem na parte de arte, aí tem coco de roda, tem pastoril, temos um coral infantil, lindo aquele coral que canta nas janelas no período de Natal, lá do casarão. Temos uma banda de flauta, uma equipe de crianças que estudam flauta e tocam também lá. Atualmente nós estamos trabalhando para viabilizar um projeto de inserção na área de informática com impressão 3D. Ontem mesmo, a propósito, tivemos uma reunião com uma diretora da Capforte, que vai fazer essa parceria conosco para criarmos uma turma de 20 adolescentes para estudar noções básicas de informática com aprofundamento em impressão 3D. Quantas crianças hoje participam? Nós atendemos hoje 500 crianças, 250 famílias cadastradas no Lar São Domingos. Isso de toda a região do Maceió? Principalmente daquele entorno, Jacintinho, aquela região ali até Jacarecia, por ali, aquela região todinha tem alunos. É uma missão, doutor Roberval? É uma missão que João Lício e Noemi Lício tiveram e tem, que eles ainda nos intuem, nos amparam, de onde eles estejam, lá no plano espiritual. Como é tocar essa missão, particularmente? Quando começasse a tocar essa missão e o que ela tem significado para a tua vida?
Olha, eu particularmente sempre me sensibilizo com a situação do próximo. Então, quando eu vejo uma oportunidade de levar uma palavra, levar uma orientação, dar uma ajuda, isso eu agradeço muito a Deus e a satisfação interior é muito grande, Isso daí começou quando? Em que ano? Você, particularmente. Que ano você chegou ao Laço Domingos? Ao Laço Domingos eu cheguei no ano de 2000, 17 anos, portanto. Mas essa preocupação, Wender, a gente sempre tem, está dentro da gente, né? Desde meu tempo no interior, quando eu sou um homem que veio do interior, e a gente convive com a pobreza, aprende a ser mais humano, sensibilizar mais com os problemas dos outros. E a gente tem visto, o Laço Domingos também vive de contribuição, não é isso? Isso. Nós não temos renda própria, nós vivemos da boa vontade das pessoas e elas fazem doações, doam alimentos, doam livros, doam tudo que elas podem doar. Atualmente a gente tem recebido uma ajuda com esse programa do Nota Fiscal Cidadã. Sim. Como nossa casa é bastante frequentada, aí temos já muita gente que aderiu, registrou seus CPF e indicou o Laço Domingos como beneficiária, instituição beneficiária. Isso daí Isso uma das fontes de renda. Ajuda. Uma das fontes de renda. Agora, é uma fonte de renda que é direcionada. A gente não pode pegar, por exemplo, um sorteio, um prêmio que nós recebamos oriundo do programa Nota Fiscal Cidadã e aplicar a manutenção no custeio da casa. Não pode. Que é caro, pelo tamanho que ela é, caro. cara. Está em torno de R$170 mil por mês. Então é caro. Todo o projeto com funcionário. Tudo, Tem funcionários ou é só temos voluntário? 52 funcionários. 52 funcionários. Mas tem ingredientes, tem uma série de tem coisas. tudo, comprar alimentos, alimentação. lanche, tudo. Qual é o maior gasto hoje de uma casa como a do Laço Domingos? Olha, é a manutenção com alimentação. Aí vem, depois a gente comprar todos os equipamentos, todo o material, fardamento para as crianças e tal, para manter bonitinho, tudo padronizadozinho, direitinho. Mas o principal é a alimentação. Porque, afinal de contas, são 500 crianças que têm um café da manhã, tem um almoço, tem lanche, entendeu? Ou seja, são 1.500 refeições. Dia. Nós temos um refeitóriozinho lá, que é a coisa mais linda, quando na hora da refeição, aquele monte de criança, tudo servindo, satisfeitas, se alimentando, é maravilhoso. Como é que faz para contribuir? Nós temos um teleatendimento, um call center, que liga para as pessoas. Mas quem quiser fazer doações, nos procurando, lá a gente tem uma conta que a pessoa pode fazer depósito, lá do Banco do Brasil. E aparecendo lá, a gente pode fazer um cadastro para você depositar em banco também. Tem várias maneiras, é só ter a boa vontade de contribuir. Você citou que tem um trabalho de coral que se apresenta no Natal. Sim. Como é que é feito esse trabalho? Esse trabalho nós temos professores lá, um maestro que treina com as crianças. Hoje mesmo eles cantaram, tá? E é muito bonito. Inclusive a gente não fica só restrito ao Laço Domingos. A instituição é convidada para fazer apresentações com esse coral em outras instituições aqui do estado. Dá orgulho. É muito orgulho. São quantas crianças no coral? Do coral são umas 30 crianças. Umas 30 crianças? 30 crianças, é. Tem professores de canto? De canto, tem um maestro, tem um outro maestro que é da bandinha, do fanfarra. Para você ter ideia, começamos o ano passado, e eles já tocaram hoje, mas afinadíssimos, uma coisa linda. Então a gente fica muito feliz com esse crescimento. E então aceita convites para apresentações Sim, fora? sim. Quando as pessoas convidam, a gente se apresenta, vai lá. Se apresenta. Porque é uma forma que nós encontramos também de mostrar onde o dinheiro que as pessoas fazem contribuição está sendo aplicado e o resultado. Por isso que a gente
A gente faz com muito prazer. Quais os essa principais divulgação. valores do Lar São Domingos? O que é mais debate? Até porque, apesar de ser uma instituição que não é de cunho religioso, você tem um sentimento que a gente percebe de doação como individual e coletiva com valores ligados algumas das vezes a doutrinas, Quais os principais valores do Lar São Domingos? O valor principal é a gente formar cidadão. Formar cidadão. Nesta preocupação, a gente inclui a moral do Cristo, independente de ser tal ou qual segmento religioso. A gente, aos terceiros sábados, nos reunimos à tarde, no período da tarde, as 500 crianças que são atendidas por nós, na instituição, e mais as 250 famílias também, elas estão lá. Então a gente coloca pais num canto, no auditório, criança no outro auditório, adolescente em outra sala, e cada um recebe um tipo de orientação, calcada na moral do Cristo. Então isso, para a gente, é muita satisfação. A gente saber que a criança não está na rua e está aprendendo valores para a vida. Muito do que houve de crescimento de uma criminalidade nos últimos anos, você acredita que isso é falta de Deus? Falta de uma educação religiosa ou uma educação cristã nesse sentido? Você acha que falta essa conversa na família? Sim, muito. A família, tudo começa na família. Se a família não é uma família cristã, não é uma família equilibrada, a tendência é a desarmonia imperar, e aí as consequências são as mais drásticas que nós conhecemos aí na mídia, né? Na mídia. Por isso a necessidade de colocar os valores? Por isso essa importância que nós temos de, além de formar, passar alguma ajuda acadêmica, mas também passar informações para a vida, valores imutáveis. Como quais? Mostrando como é o cristão. Hoje mesmo eu estava dizendo ali, Belo Horizonte, estava lá no auditório, eu dizia assim, crianças, respeite seus professores, respeite seus pais, respeite os adultos na rua por onde você caminhar, para você ser respeitado e você ser um cidadão ou uma cidadã. E se não houver essa informação, essa injeção de valores dessa natureza, as crianças crescem buscando outras coisas e aí o caminho é triste. Se a casa não educa, a família educa, ou a rua educa. Inclusive, a gente lá na subida para o casarão do Lar São Domingos tem um escrito lá de Pitágoras: educai as crianças para não ter que punir os adultos. Isso já vem desde a fundação? Desde a fundação. Essa inscrição está lá gravada em baixo relevo, no concreto, desde a época de João Lício e Noemi Lício. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o Roberval Félix Freitas. Ele é vice-presidente do Lar São Domingos, ele é engenheiro também e tem mostrado esse trabalho muito reconhecido em toda Alagoas, grande, a imensa maioria dos alagoanos conhece o trabalho do Lar São Domingos, que completou essa semana 98 anos de existência. É sempre bom conversar sobre isso, é sempre bom conversar sobre bons trabalhos. A gente vai para um breve intervalo e nós voltamos já. Programa Ponto de Vista, eu estou aqui com Roberval Freitas, ele é vice-presidente do Lar São Domingos, o lar que está completando 98 anos de trabalhos aqui em Alagoas, e um trabalho muito bem feito e com certeza desafiador, né, Roberval? O quanto é desafiador um trabalho como esse? Muito desafiador, muito desafiador. Nós, seres humanos, ainda temos preocupação com as coisas materiais, faz parte da nossa existência, ainda. Pois bem, já tivemos época lá na instituição que não tínhamos alimento.
E a preocupação pairou sobre todos nós. O que fazer, como é que fazer, como adquirir, as crianças estão chegando e tal. Não sabemos como, e sabemos, temos ideia do amparo. Chega um carro. A carroceria cheia de víveres, abasteceu tudo, ninguém sabe quem mandou. Chegou uma adoção para os amigos, de alimentos, de grão, de arroz, de feijão, de farinha, muita coisa, de frango, tal. Quer dizer, é um amparo. Trabalho no bem sempre tem amparo do alto, do alto. E isso aparece principalmente nos momentos de mais quando a gente está bem angustiado, preocupado com as coisas materiais, aí, de um jeito, de um momento para outro, vem a solução, De forma que nunca descontinuou, o Laço Domingo nunca descontinuou suas atividades, nunca. Tem momentos de dificuldade, tem, mas sempre, graças a Deus, nunca descontinuou. Quantas vidas você viu, eu sei que isso é uma pergunta um tanto genérica, mas se pudesse citar algum, crianças que chegam ali, que muitas vezes a família já está desenganada, ou não tem um... Você viu histórias assim, no Lar São Domingos, de transformação de vida? Olha, Wender, desses 17 anos que eu estou na casa, eu já tive alguns contatos. Uns de adolescentes envolvidos com drogas. E a mãe, chegando lá na instituição, teve contato conosco. E nós conversamos, orientamos, acolhemos esse jovem. E aí fomos trabalhando, e ele saiu desse momento, dessa degradação. Então isso é muito gratificante e um momento de muita felicidade para a gente livrar. A propósito, a nossa casa está, desde fevereiro deste ano, oferecendo um apoio fraterno ao dependente químico e ao codependente químico, às quartas-feiras, às 19 horas. Como é feito esse trabalho? É uma equipe de psicólogo, de médico, de psiquiatra que tem lá conosco. Aí quem quer receber ajuda, aparece lá, é feita uma ficha para cadastrar a pessoa. Às 19h30 a porta é fechada e é feito um trabalho em grupo, dependendo dos casos, eles separam ou não. Eu não participo desse trabalho, até porque eu não tenho essa especialidade. Mas essas pessoas fazem esse trabalho e está dando muito resultado, dada essa ingerência das drogas nas famílias, destruindo, fazendo sofrer os familiares, os pais e os próprios jovens, não é? Então, isso é uma coisa muito gratificante para a gente está muito feliz e é um trabalho que está a cada dia crescendo. A gente fica triste porque tem mercado, demanda para tudo, mas pelo menos a gente está ajudando. Qualquer pessoa pode chegar? Qualquer pessoa. Chega lá, precisa de inscrição prévia? Não. Chego lá e só eu queria participar. Tem recepção. A recepção faz direitinho, acolhe e começa o tratamento. Vocês também, lá dentro, têm um trabalho da Fraternidade Joana de Ângeles. Isso, temos. Não é isso? Quem foi Joana de Ângeles e o que é conversado, explanado na fraternidade? Joana de Ângeles é um espírito que desde a época em que Jesus esteve aqui na Terra, ela viveu e aderiu ao Evangelho de Jesus e o segue nos seus trabalhos de humanizar, de cristianizar o homem. Ela, à época de Jesus, se chamava Joana de Cusa, porque ela era esposa de um Cusa, um intendente romano lá em Jerusalém. Ela, por aderir à fé cristã, ela foi queimada viva no ciclo máximo, no Coliseu em Roma, juntamente com o filho. Depois ela teve outras reencarnações no México. E depois, a última que se tem notícia, foi na Bahia, em Salvador, como Joana Angélica, que é a Joana de Ângeles. Hoje, ela já escreveu, por meio da mediunidade de Divaldo Pereira Franco,
mais de 100 livros. Mais de 100 livros, maravilhosos. Tem 16 livros que a gente chama de série psicológica de Joana, é a psicologia profunda. Maravilhosos livros. E ela vive dando comunicações mediúnicas, psicofônicas, por meio de Divaldo, sempre orientando o homem para o caminho do bem, para o amor. E é um espírito maravilhoso. Esse espírito é o mentor da nossa casa aqui e de muitas casas no Brasil. Tem muitas fraternidades de casas espíritas com o nome de Joana de Ângeles, onde ela é a mentora, é a benfeitora da casa. A fraternidade lá se reúne que dias? Nós temos reunião pública às terças-feiras, no auditório do Casarão lá São Domingos, que é grande, é mais de 200 pessoas, e é cheio todas as terças-feiras. Temos também reunião pública às sextas-feiras, lá atrás, na instalação da fraternidade, é um auditório menor. A frequência do público é menor, sexta-feira. Mas nós temos, às quintas-feiras, um atendimento fraterno, as pessoas que estão precisando de um apoio moral, um amparo, um ombro, um desabafo. Nós temos lá pessoas disponíveis a partir das 18 horas, na quinta-feira, lá no Laço Domingos. Tá, em salinhas, a recepção atende, encaminha, a pessoa conversa, desabafa, recebe orientação e recebe uma força moral, calcada no Evangelho de Jesus, sempre, sempre. Depois desse momento, vai até às 8 horas, aí a gente vai, equipes e mais equipes de estudo. Nossa casa preza muito pelo estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Às quintas-feiras. No sábado, nós temos também, a partir das 3 horas, estudos, outros grupos de estudos mais diversos. O quanto o Espiritismo colaborou para esse olhar pelo outro ser humano? O Espiritismo, Wendel, sem nenhuma pretensão, conforme está no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, ele é o consolador prometido por Jesus. É uma doutrina que veio para consolar o homem, veio para esclarecer, desvendar muitos véus que o homem colocou sobre os ensinamentos do Mestre. E veio trazer o Evangelho de Jesus na sua essência, na sua pureza, dos primeiros tempos de Jesus aqui na Terra, quando ele pregou a Boa Nova. Então, isso é o que a gente chama de Espiritismo. É o Consolador prometido. É uma religião, podemos dizer assim, apesar de não ter ritual, não ter hierarquia, não ter nada, mas é uma religião que visa aproximar o homem de Deus. De Deus. Aliás, perguntaram a Dalai Lama, qual é a melhor religião para você, Dalai? Aí ele respondeu com muita propriedade, a melhor religião é aquela que aproxima o homem de Deus. Independente de ser espiritismo, catolicismo, evangélico, budismo, taoísmo, qualquer outra. Uma pergunta capciosa, né? Qual outra religião. Aquela que aproxima de Deus. E isso daí faz também o Espiritismo ser, de uma certa maneira, a palavra não é ecumênica, mas poder abraçar outras religiões também? Sim, porque o codificador, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é a coisa que ele mais pregou. Para os adeptos do Espiritismo, respeitar a crença do próximo. Não adianta fazer proselitismo. Não. Eu tenho que respeitar você como você é, com a sua crença, com a sua fé. Se eu tenho intimidade com você, eu converso com você, eu exponho meus pontos de vista, os meus valores, e você processa. Você processa. Se você quiser aderir, ótimo. Se você não quiser aderir, respeito você, será o meu amigo, meu irmão, sempre. Independente do segmento religioso que você queira adotar para a sua vida. O que a gente está chegando na reta final do nosso programa, estamos há alguns tempos, eu queria ver, é possível resumir em conceito, em algumas frases, o que significou, ou o que significaram os 98 anos do Lar São Domingos? Crescimento do ser humano.
crescimento do ser humano. Isso é marcante, porque não é fácil a gente ver tantas crianças pobres daquele entorno ali, onde fica o Laço Domingos, crescendo com esses valores para a arte, valores para a música, prática de esporte, saudável. Então isso é muito bom, é agradável, é salutar. Pois bem, eu estou aqui com o Roberval Félix Freitas, vice-presidente do Lar São Domingos, e eu deixo você para suas considerações finais e agradecer, antes de tudo, por ter vindo aqui falar com a gente. Nós é que agradecemos, Wendel, a oportunidade de estarmos divulgando a nossa instituição. Nos colocamos sempre à sua disposição. Muito obrigado. E dizer que o trabalho continua. O O trabalho é E se preparar para o centenário. E vamos, daqui a 2 anos, comemorar com muita festa, muita alegria, o centenário da nossa instituição, se Deus quiser. Mais um desafio. Mais um desafio. Pois bem, muito obrigado. A gente fica por aqui. Eu quero agradecer também a você pela audiência. Esperar uma próxima oportunidade. Até mais.